Querido irmão, minha querida irmã, querido internauta que nos acompanha, a liturgia de hoje é um forte apelo à conversão. Conversão é um longo processo de renovação. Nós precisamos, sobretudo nesse tempo da Quaresma, fazer esse processo de renovar, esse processo de mudança, esse processo de melhorar. Conversão, então, é isso, meu irmão, minha irmã. É nos desfazer daquelas coisas que nos afasta de Deus. Tirar tudo aquilo que me impede de viver na amizade com Deus. A primeira leitura narra a vocação de Moisés. Inicialmente, Deus se manifesta na sarça ardente. Moisés, nós vimos aí na leitura, se consumia. Quando um mato pega fogo, vira cinza rapidamente. Então, Moisés aproximou mais de perto e aí ouviu a voz de Deus. Moisés, tira as sandálias. O lugar onde você está pisando é terra santa. E aí, depois, Deus confia a Moisés uma missão. Moisés, você foi o escolhido para libertar o meu povo. No Evangelho, é um forte apelo à conversão. No Evangelho, o texto fala de dois acontecimentos trágicos daqueles dias. O primeiro acontecimento trágico foi a matança de Pilatos. Pilatos matou alguns judeus. Um acontecimento muito trágico. E depois, um outro acontecimento trágico que aconteceu, a queda da Torre de Siloé, onde 18 mortos. E Jesus, nesses dois acontecimentos, a Torre de Siloé que caiu, matou 18 pessoas, muitas pessoas afirmavam porque Deus quis que a torre caísse e castigasse e matasse aquelas pessoas. Começaram a falar, é Deus. Foi Deus que castigou aqueles 18 homens. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Deus é bom. Deus é amor. Deus não pode fazer o mal.
Aprenda isso. Deus jamais envia o mal para alguém. Isso é muito importante, porque naquela época estavam falando que aqueles que morreram devido à torre era castigo de Deus. Aqueles que Pilatos matou foram castigados por Deus. Não. Repito, Deus é bom, Deus é amor, de Deus não vem o mal. E aí então você pode perguntar, mas então, padre, de onde vem o mal? Se não vem de Deus? Meu irmão, minha irmã, Deus deu ao homem e à mulher inteligência para eles viverem bem neste planeta. No entanto, pelo pecado da ganância, pelo pecado do orgulho, da inveja, da preguiça, do ódio, da falta de amor, o homem causa a desgraça na terra. É falta de amor, é muito ódio no coração, é muita inveja. Sexta-feira, ontem, nós vimos a inveja de José do Egito. Então, vamos dar alguns exemplos para podermos entender melhor. Por que muitas pessoas morrem de fome? É porque Deus quer? Não. Deus não quer. Quantos desperdícios de comida, quantas pessoas desperdiçam, quantos alimentos são jogados fora, por este mundo afora, alimentos que dariam para matar a fome de muita gente, mas é jogado fora. Por quê? A ganância. Não, se eu não vendi esse alimento, deixa perder, e o pobre se vira. Por que muitas pessoas ricas acumulam dinheiro? Elas então não repartem com os mais pobres. Por que muitos também políticos corruptos, em vez de empregar o dinheiro aonde tem que empregar, eles pegam o dinheiro e empregam para benefícios deles? Uma outra pergunta: por que aquele jovem morreu naquele acidente, padre? É vontade de Deus? Foi Deus que quis? Era o seu destino? Não. Não era vontade de Deus. Olha, imagine pensar nisso. Deus criar uma pessoa e Deus assim falar: você vai morrer de acidente, tal dia, tal dia, tal dia. Não, não era vontade de Deus. Às vezes, aquele acidente foi porque aquele jovem bebeu, ou porque uma outra pessoa do outro carro bebeu, dirigiu embriagado, e aconteceu aquele acidente. Ou foi uma negligência, ou ultrapassou
em um lugar que não deveria ultrapassar. E aí, fulano de tal morreu no acidente. Por que que aquele avião caiu no mar? Por que que aquele ônibus lotado de passageiros caiu no precipício? Foi Deus que derrubou aquele avião? Não. Às vezes, foi falha de uma das peças daquele ônibus. Talvez o dono da empresa não fez uma revisão adequada, ou houve uma falta de comunicação entre os profissionais do aeroporto, ou foi aquele motorista do ônibus que cochilou. Então, padre, e as tragédias naturais? Terremotos, desabamentos. Meu irmão, minha irmã, o mundo foi criado com belas e perfeitas leis que sustentam o mundo. A lei da gravidade, a lei da mecânica, da ótica. Deus não interfere nessas leis. E sabemos que, às vezes, alguns desabamentos que acontecem, às vezes também é culpa do homem. Às vezes constrói casas em terrenos que não podem construir à beira de rios, aí vem a enchente, nas encostas, nos barrancos. Então vejam, essas tragédias não são castigos de Deus. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor. Deus não trata os seus filhos assim. Mas é justo esta pergunta: será que o homem tem buscado a ajuda e proteção de Deus? É uma pergunta que nós devemos nos perguntar. A Igreja nos recomenda a nos refugiar debaixo da proteção de Deus, debaixo da proteção da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, contra os males deste mundo, contra o demônio. Mas, mais uma vez eu faço essa pergunta: será que o homem moderno tem feito isso? Tem buscado a ajuda de Deus? Tem pedido a proteção de Deus? A resposta que nós vemos, que temos visto muitas vezes: os homens estão virando as costas para Deus. Estão virando as costas para Deus. Os homens não querem a amizade com Deus. Os homens estão violando tristemente as leis de Deus. Não estão respeitando as leis de Deus. Por isso que estão tirando, né? Já tiraram, na verdade, né? Os crucifixos dos lugares públicos, correios, escolas, fórum, prefeituras. Mas nós, católicos, precisamos demonstrar para esses ateus
que nós confiamos na proteção de Deus. Precisamos demonstrar que Deus é bom, que Deus é amor e, sobretudo, que Deus existe, que Deus caminha conosco. Vejam, na leitura de hoje, Deus falando para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, conheço os seus sofrimentos. Deus, Ele conhece os nossos sofrimentos, as nossas dores. Ele conhece as nossas aflições. Assim como Deus veio ao encontro do seu povo para libertá-lo, assim também Deus vem em nosso socorro para nos libertar. Por quê? E aí eu termino. Deus é aquilo que está aí no Salmo. Deus perdoa toda culpa. Deus cura toda enfermidade. Deus salva, levanta quem da sepultura. Deus nos cerca de carinho e compaixão. Deus é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e é compassivo. Então, nos resta fazer como o salmista fez: bendizer, louvar a esse Deus maravilhoso que nós cremos. Creio